Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre tumores ginecológicos e o impacto desse diagnóstico nutricional ou do risco nutricional no momento da admissão de pacientes hospitalizados. Vamos dar uma olhada? Esse é um estudo de 2019, feito em um único centro de cuidado na Turquia. O que os autores trazem como premissas, que também já são premissas conhecidas aqui das nossas conversas ou das nossas discussões e postagens de conteúdos, é pensar que o câncer e muitas vezes esses tumores mais avançados, como é o caso de alguns tumores ginecológicos, quando são diagnosticados, eles acabam tendo um aumento de demanda metabólica em função desse avançar da doença. A gente não pode afirmar isso, mas acredita-se que alguns tumores eles são mais hipermetabólicos e o próprio avançar da doença levaria a um aumento dessa demanda. Se aliado a isso, o meu paciente tem uma redução da ingestão alimentar, e isso, através da oferta de alimentos ou aconselhamento, isso não consegue atingir aquilo que ele precisa, eu vou ter um desbalanço. E esse desbalanço vai impactar no estado nutricional, muito provavelmente levando a desfechos como a má absorção de nutrientes, um prejuízo na resposta imunológica bastante importante durante a fase do tratamento oncológico, prejuízo na síntese de proteínas. Então, tudo isso vai se somando e a gente vai tendo um cenário sempre negativo e crônico de impacto no estado nutricional. Alguns dados da literatura mostram para a gente a prevalência de desnutrição em tumores ginecológicos, ela pode variar, mas ela gira em torno de índices de 20%. Lógico que tem dados nacionais, internacionais, que mostram valores até mais elevados que esses 20%. O que os autores trazem de exemplo é essa informação. De qualquer forma, pensar em risco nutricional ou numa desnutrição que pode impactar uma parcela grande desses pacientes, até mais de 50%, eu estou falando no impacto em qualidade de vida e sobrevida, que também nós já conhecemos. Então, pontos importantes para observar que os autores trouxeram, que a gente sabe que tem que ser trabalhado com esse grupo de pacientes também. Um bom preparo cirúrgico, porque acaba que a cirurgia é a principal modalidade terapêutica para esse grupo de pacientes, a identificação precoce do risco nutricional e aí uma intervenção, uma indicação de terapia nutricional adequada e a prevenção de complicações, que é o que a gente busca para qualquer grupo de pacientes. Eles usaram a NRS 2002 como ferramenta de triagem e admissão precoce nutricional. A gente também já sabe que os estudos tem muita relação, né, traz relação negativa quando identifica um risco nutricional através dessa ferramenta, quando os autores propuseram um esquema de score para avaliar o risco, eles trazem muito bem isso na publicação de Kondrop e colaboradores de 2003, eles falam muito dessa ferramenta no sentido de, por que é importante eu identificar o risco através dela? Porque é uma forma de apontar para aquele paciente em risco qual é o grupo, no caso, paciente em risco, que vai mais se beneficiar da indicação de suporte nutricional precoce. Então, esses autores do artigo também escolheram essa ferramenta, que é bastante utilizada e que muitas vezes a gente tinha essa associação para outros grupos de tumores e não tinha muito estudo em tumor ginecológico. Então, o objetivo dos autores foi identificar o risco na admissão para pacientes hospitalizados em um centro terciário de cuidado. Os pacientes, a meta dos autores era admitir em até 48 horas e no final eles conseguiram fazer a admissão em até 36 horas depois da internação desse paciente, admissão nutricional com a NRS 2002. Foi, como eu disse, feito em um único centro terciário de cuidado, é um hospital universitário lá na Turquia, e como critérios de exclusão a gente tem pacientes com doença renal, falência cardíaca, edema e doenças do trato gastrointestinal. Então, aqui vocês podem ver que no total foram incluídos 403 pacientes de cirurgia eletiva ginecológica com idades que variavam de 18 a 87 anos. Quando eles fizeram a análise, né, anatomopatológica, eles acabaram identificando que 334 tinham sim tumores malignos e o restante tumores benignos.
Quais foram os resultados encontrados nesse grupo de pacientes com doença maligna? A idade média, 55,3 anos. Os pacientes em risco nutricional, nessa parcela, já tinham um índice de 32% no estudo. Dos pacientes com doença maligna no momento da admissão. E mais uma vez, para endossar aí os estudos que trazem essa associação da NRS e da importância, então, de prestar atenção ali na identificação precoce do risco, essa associação com desfechos, aqui também provado pelos autores, em maior taxa de complicações, de forma significativa, comparando aqueles pacientes com score de risco nutricional e 20% de complicações pós-cirúrgicas, com aquele paciente do score 0 de 3% de complicações. E, da mesma forma, um outro desfecho que é bastante comum quando a gente estuda artigos e ensaios é falar no tempo que o nosso paciente está internado. E também, de forma estatisticamente significativa, os autores mostraram que para o paciente que tem um score de risco maior ou igual a 3, ele ficou 16 dias internados versus 10 dias, é uma diferença bastante grande, assim, se a gente for olhar grosseiramente nesses dados apresentados, entre um grupo que tem risco e um grupo que não tem. A gente sabe que ficar mais tempo internado tem todos os seus impactos e riscos num ambiente hospitalar. Assim, os autores concluem que a prevenção da desnutrição, obviamente, né, você prevenir e talvez até essa prevenção com a identificação precoce do risco nutricional e aí a intervenção imediata nessas mulheres com câncer ginecológico é uma importante questão, principalmente se a gente está falando em intervenção cirúrgica de tratamento, né, a terapêutica cirúrgica. A NRS, mais uma vez aqui, os autores afirmam que é uma importante ferramenta para triar, para avaliar o risco nutricional desses pacientes. Como eu disse, ela já foi demonstrada em outros estudos ter essa associação, mas às vezes faltavam dados em tumores ginecológicos. E os autores conseguiram trazer aqui para a gente que sim, quem tinha risco tinha associação com esses desfechos negativos, como complicação e maior tempo de internação. Eles destacam também que o paciente precisa participar e conhecer esse processo, ele deve ser informado de todos os cuidados necessários no pré e pós-operatório, incluindo a necessidade, né, de alguma alimentação, de algum preparo ou nessa redução do tempo de jejum no pré-operatório, a realimentação precoce no pós-operatório. E talvez a necessidade de uma terapia nutricional. Por que ela seria importante? Então, quando essas informações, o que a literatura traz? Quando isso é passado e dividido com o seu paciente de forma precoce, onde ele participa do processo e entende, isso permite ainda a redução da ansiedade e a maior satisfação do nosso paciente. Então, são pontos bastante positivos e que levam, depois desse estudo, principalmente, é mais um dado para a gente pensar na importância de triar, e aqui, mais uma vez, a sugestão é NRS 2002, triar esses pacientes, essas mulheres com câncer ginecológico, intervir e torná-las participativas do cuidado. Os resultados vão ser muito melhores.